Fastback modelo 2026 e o modelo 2025, 24, 23, sempre surgiu aquela dúvida. Será que o modelo 1.3 turbo da Fiat abaixa o nível de óleo em viagens? A gente vai descobrir isso nesse vídeo aqui. Salve, salve, senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que não me conhece, meu nome é Ismael Thiago e aqui nesse canal a gente está para falar sobre histórias, sobre projetos, mas principalmente a gente está aqui para falar sobre carros. Acabamos de adquirir o novo Fastback Abarth 2026 e eu ouvi isso de muitas pessoas. Se esse carro abaixa óleo, porque aparentemente nas primeiras edições que foram disponibilizadas no mercado da linha Abarth com motor 1.3 turbo, abaixava óleo. E eu ouvi histórias que abaixava óleo só em perímetro urbano e eu ouvi histórias que abaixavam óleo quando você pegava a estrada. Então o que a gente vai fazer? Agora em 2026, janeiro, hoje é dia 5 de janeiro, esse carro tem uma semana com a gente está saindo daqui de Teresópolis, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, e está indo direto para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma viagem de 1.500 quilômetros, que dura em média entre 17 e 18 horas, dependendo da quantidade de vezes que a gente para e se a gente não tiver nenhum contratempo. Eu já cheguei a fazer essa viagem em 24 horas, porque teve acidente na rodovia. E a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar essa prova. O carro 0 km, está com 170 km já, né, porque a gente já rodou um pouco na cidade. A gente vai aferir o óleo dele frio, para poder ver o nível de óleo, e a gente depois vai aferir o óleo lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 1.500 quilômetros, 18 horas de viagem. A gente vai esperar o óleo abaixar e no outro dia de manhã vamos fazer a marcação aqui para ver se realmente essa história de que o Fastback abaixa óleo ou não é verdade. Bom, abrimos o capô aqui e eu já estou acostumado com mecânica há muito tempo, ainda quem matou essa charada aqui foi meu cunhado. Fiquei rodando aqui procurando vareta de óleo. Normalmente a gente está acostumado aonde entra o óleo num lugar e onde a gente faz a aferição em outro, né? Nesse motor não. A tampa da entrada de óleo também já é a vareta para aferição. Então, se você quiser saber o nível de óleo do teu motor 1.3 turbo, seja no Abarth ou não, você remove a tampa aqui e aí vem o nível da vareta. Eu nunca tinha visto isso a primeira vez. E se a gente colocar aqui, só para dar uma escorrida, o nível de óleo está dentro da marcação completa aqui dessa haste cinza. Talvez não possa estar aparecendo na imagem aí, mas eu prometo ser bastante criterioso com isso, porque é um medo também que eu tinha. Então, toda essa hastezinha cinza aqui, né, que é o que faz a marcação do nível de óleo, ela está completa. Dá para ver que ela está totalmente molhada. Eu não sei se a gente trouxer um pouco mais para cá. Bate o dedo ali onde fica a haste cinza. Ela vai dar um ajustado de foco. Não sei se vocês estão conseguindo ver na imagem. Mas sim, o óleo está realmente completo. E não está sobrando aqui na parte de cima. Então a gente vai fazer o quê? A gente agora vai pegar a viagem para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lembrando que são 1.500 quilômetros de distância, 18 horas de viagem. E a gente vai fazer daqui para lá, sem parar. E aí vamos chegar em casa, descarregar as coisas do carro e no outro dia de manhã eu vou tirar a vareta do óleo e vou verificar se o nível de óleo abaixou, para a gente tirar essa dúvida de uma vez por todas, se o óleo abaixa ou não. Lembrando que essa coisa de abaixar o óleo do motor, isso é comum, tá? Honda tá aí, um motor K20, um motor emblemático, potente, um carro raro, caro, que a valorização dele acontece cada vez mais. Todo mundo sabe que esse carro abaixa óleo e está tudo bem, porque é normal consumir combustível e consumir óleo. Só que o óleo você precisa se atentar um pouco mais, porque se faltar óleo no motor, seu carro vai trabalhar sem lubrificação e aí você pode mandar o seu motor para o espaço. Então agora, sentido Campo Grande, Mato Grosso do Sul, chegando lá, a gente afere o óleo novamente. Bom, antes da gente pegar essa viagem sentido Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
eu falei para vocês que ia passar para vocês a média de combustível no perímetro urbano e no perímetro rodoviário. A gente pegou o carro, encheu o tanque com ele e eu já rodei 193 km e aparentemente está ali próximo de um quarto, acima de um quarto de combustível. E agora eu vou encher o tanque para ver quanto que ele fez de média com a gente aqui na cidade. Claro que essa média não vai ser muito parâmetro, porque eu tinha acabado de pegar o carro, né, excitado com o novo carro e tudo mais. Então a gente vai fazer o quê? Vai só ter uma média dessa primeira média de combustível, né? Não acredito que seja muito parâmetro, porque claro que eu acelerei o carro, claro que eu queria saber o quanto que tinha de potência. Então eu fiquei com o pé mais pesado que o habitual. Mas agora a gente está indo em direção ao posto de gasolina antes de pegar sentido Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vou completar o tanque e já vou passar aqui para vocês uma média de quanto que deu por litro. Lembrando, todas as vezes que eu parei, todas elas falavam acima de 7 km. E teve uma que chegou a bater 9, que eu peguei sentido BR para fazer uma captação. E aí o carro andou com giro baixo, velocidade alta, mas giro baixo. Então a média quase bateu 9. Então agora eu vou parar aqui no posto de gasolina, quase 195 km no odômetro, e a gente vai ver quanto que a gente rodou, quantos litros a gente gastou rodando 194 km, né? E a gente vai ter essa média aí para falar para vocês. Mas lembrando, essa aqui não vai servir muito de parâmetro não, porque andei com o pé muito pesado. Tava enfemado, né, como diz o ditado. E a gasolina aqui no Rio de Janeiro, um assalto, né? 6,53, mas não tem jeito. Então, bora lá. Fala, chefe, beleza? Completa com comum aí, por favor. Bom, esse aqui é o nosso novo bólido, né? Deixa eu até ver se tá aberto, porque eu acho que quando destranca a porta, ele destranca o... Isso. Outra parada legal desse carro, se a porta estiver trancada, aqui tá trancado, né? Pra você destrancar aqui, é só destrancar a porta dele. Vamos ver quanto é que foi de média, né? Pra saber aí o consumo do carro na cidade. O pé andou pesadinho, não teve jeito, estava excitado. Então, vamos ver quanto é que vai vir aí e já vamos passar esse vídeo para vocês. Bom, foi aqui até travar. Entraram 29 litros e a gente rodou vou tirar aqui a dúvida, mas foram 144 quilômetros. Deixa eu dar uma olhada. Não, 194, né, ali, ó. 194 km para 29,94, né? Ah, 30 litros. Vamos arredondar 30 litros. Então são... Pô, esqueci de novo. Eu tô ruim de memória pra caramba, hein? São 194. Então são 30 litros. Não, né? Porra. 194 dividido para 30. Média de 6,5 na cidade. Na gasolina, bem mais abaixo do que tá aí na internet, nesses fóruns aí, né? Mas foi o que eu falei, o pé ficou pesadinho, toda hora aqui apertava o botãozinho do Poison aqui para ser feliz. Então não vamos tirar muito como parâmetro não, mas agora, tanque cheio, a gente vai pegar sentido Campo Grande, Mato Grosso do Sul e passar essa média aí para vocês no decorrer do caminho, beleza? Bom, senhores, a gente está seguindo viagem aqui, por enquanto já rodamos 186 quilômetros. E aí, antes de mostrar sobre o consumo, uma dica para você: pista da esquerda é sempre para ultrapassagem, não é para andar mais rápido. Muita gente acha que só porque você está no limite da via, quem tá vindo atrás, no caso eu fazendo isso aqui, ó, pedindo passagem, o cara não vai dar a passagem porque ele acha que ele tá no limite da via e eu não posso passar, quando na verdade ele tá errado. A pista da esquerda é para ultrapassagem. Tem um monte de carro atrás de mim e esse cara aqui não libera a passagem e ele vai se manter do lado do ônibus e ó, ele não vai tirar o carro, ó, porque na cabeça dele
Agora ele resolveu, ó, ele deu seta pra eu passar pela direita. E aí vem aquele detalhe, ultrapassar pela direita é crime de trânsito. Crime não, né? Infração de trânsito. O certo é sempre ultrapassar pela esquerda. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, tiver essa mentalidade também de que eu tô no limite da via, o cara que ultrapassa pela direita, ou então ele não pode. Não, muito pelo contrário. Se você tá na pista da esquerda e tem alguém vindo mais rápido que você, libera a passagem. Até porque você não sabe se quem tá vindo atrás tá com uma pessoa enferma no carro, indo em direção ao hospital, tá, por exemplo, indo socorrer alguém. Você não sabe. Então, o certo é, pista da esquerda, piscou o farolzinho aqui, ó, igual eu tô fazendo, libera a passagem. Não seja esse cidadão aqui, ó, que tá fazendo todo mundo ultrapassar pela direita, porque quem tá na pista da direita, essa sim, se o limite da via é 100, ela pode andar a 100 ali. Se o limite da via é 100, ela pode andar a 50 se ela quiser, porque ela pode andar na metade do limite da via, tranquila. Mas aqui na esquerda é para quem quer passar, tem que liberar. Então, ó, não seja esse cidadão aí, tá vendo? Ó, que a gente pede passagem para ele, ó, e ele não dá a passagem. Tá todo troncho agora, tá querendo andar mais rápido que eu. E bora lá, porque daqui a pouquinho a gente fala pra vocês o consumo quando a gente fizer o primeiro abastecimento aí na estrada. Bom, a gente fez um trechinho de serra aqui, que é o trecho Rio-São Paulo, né? É um trecho de serra, muito sobe, desce. Só bebe mais quando sobe, bebe menos quando desce. Então a gente vai fazer agora, completar o tanque. A medida aqui do computador de bordo, deixa eu trocar para vocês aqui, deram uma olhadinha. Tá dizendo que o consumo médio está em 13 km por litro. E outra coisa interessante também, ele faz uma média atual em trechos de 20 em 20 km, né? Ele disse que esse último agora estava em 13,2, próximo de 14, né? Então agora a gente vai fazer o quê? Lembrando que a gente saiu de lá, de Teresópolis, como vocês puderam já ver no vídeo, com o odômetro marcando 194 km e agora são 468. Então vamos fazer essa continha aqui. Cadê meu telefone? Vou colocar aqui. Opa. 468 menos 194, a gente já rodou 274 km. Então a gente vai fazer a média de litros que entrar agora, dividido por 274. Bom, pessoal, a gente já tá aqui já mais de um quarto da viagem já feita, né? E eu tô fazendo todo o trajeto a 130 km com o piloto automático. A via é 120, tô andando a 130. E aí quando eu vou passar no radar ali, tiro o pé, aperto o pé no freio e desligo o piloto automático. Então eu tô fazendo a 130 e a média de consumo segundo o carro, a gente está falando aí de, vou colocar aqui no percurso desde o abastecimento, que é 14,7, né? Mas aqui já está caindo para uma média de 12,3. A gente está com quase meio tanque. Vou fazer o que? No próximo posto, uma bandeira legal aí, vou parar para abastecer de novo. E aí vou tirar essa segunda média de estrada, né? Lembrando que eu tô andando sempre a 130 km por hora, detector de faixa ativado, tá travadinho aqui em 130, o Waze aqui no Apple CarPlay para avisar o radar. E aí vamos ver como é que é essa média de consumo aí, a 130 na gasolina, tá? Lembrando. Então, bora pra cima. Bom, amigos, vou parar aqui num posto BR.
Lembrando que o segundo abastecimento que a gente fez, a gente estava com 468 quilômetros e agora a gente está com 870. Então a gente vai fazer a média aqui. Abre a calculadora para nós aí. 468 menos 870, né? Isso. Já rodamos 392 quilômetros. Agora vamos ver quanto que vai entrar lá na bomba e dividir por 392. Bom, e lembrando, estamos no meio da BR aqui, São Paulo MS. Desde o último abastecimento até agora a gente rodou 392 quilômetros, né? 392 quilômetros, né? E agora vamos tirar a média aqui até travar a bomba ali. 392 dividido por 30. Vamos fazer aqui na... Vamos lá. 392. Eita, nós. 392 dividido por 30. 13 km por litro a 130 com o piloto automático travado. Essa médiazinha de 15 aí, acho que é só a 120 ou a 100 por hora. Mas vamos ver, né? Porque eu sou a 130. Quando a patroa cair pro volante, ela dirige sempre a 100. A gente vai ver se essa média aí de 15 é a 100 por hora. A 130 na gasolina comum tá fazendo 13, cravado. Bom, pessoal, chegamos em solo sul-mato-grossense. Como vocês podem ver aqui no odômetro, está marcando 1.683 quilômetros. Só que a gente teve um problema, um percalço. A gente fez as duas aferições, uma dando 12 e a outra dando 13 km por litro, vindo ali a 130 por hora. E aí quando eu fui fazer a terceira aferição vindo a 130, que eu já estava muito próximo da reserva, aconteceu de eu parar num posto de gasolina e, por incrível que pareça, não tinha gasolina na BR, só tinha álcool. E aí eu coloquei um pouquinho de álcool só, o suficiente para chegar no posto, e aí a gente completou com gasolina comum. E aí quando eu completei com essa gasolina comum, eu passei o carro para minha esposa. E minha esposa é um pouco mais contida, ela é um pouco mais dentro ali das normas de velocidade, e ela vem sempre a 100, por mais que a rodovia seja a 120, ela vem a 100 o tempo inteiro. Então o que ela fez? Ela veio a 100. Então aqui pelo computador de bordo, desde o último abastecimento, ó, percurso desde o abastecimento, 375 km com o tanque cheio. Então o que a gente vai fazer agora? Aqui o consumo médio dela foi para 15,1, ó. Olha lá, chegou a ficar em 15 cravado. Então o que a gente vai fazer? Agora eu vou completar o tanque, certo? E vou dividir a quantidade de litros que entrou por 375, né? Vai dar 376, porque já tá dando quase 376 ali. E aí a gente vai saber qual foi a média de consumo dela vindo na estrada a 100 por hora. Ela fez ultrapassagem, mas chegava ali, botava 120, 130 na ultrapassagem e voltava a 100 de novo. Então, com essa média aqui, a gente vai ter a média do carro a 15 km, a 100 km por hora. Então, vamos fazer essa média aí e vamos mostrar pra vocês. Boa noite, amigo. Boa noite, boa tarde. Beleza, completa com comum, por favor. Tá? Pode mais. Aí vai ser a vista débito e crédito? Crédito aditivado no crédito é o mesmo valor, né? Isso, valor. Pode ser aditivado. Tá vendo aqui? Então a gente vai
completar agora para ver quanto que vai vir, quanto que vai entrar, né? E dividir pelo número de quilômetros que andou, que se eu não me engano era, antes que eu esqueça, 376. Completo, né, amigo? Isso, 376. Vamos ver quanto é que vem na bomba ali e a gente já fala. Bom, pessoal, entrou 24,91. Então, vamos botar aqui a calculadora. Tinha dado 13 na última aferição, tá até salvo aqui. Agora a gente põe 376 dividido, pode botar por 25. 15. Então, ela vindo a 100 por hora, a média foi de 15 km por litro. Vindo a 130, a média pula para 13. Então, essa é a diferença de você andar a 100 por hora e de você andar a 130. A 100 por hora, você consegue fazer uma média de 15 km por litro com ele na estrada. Bom, tá aí. Então, só para resumir, quando... Oh, meu emocionado, espera um pouquinho. Quando eu vim a 130 por hora com o piloto automático travado, lembrando que a rodovia é 120, né? O limite de velocidade. Eu fiz 13 km por litro. A 130 direto. Só parava para poder passar no pedágio. Quando a Camila veio a 100 por hora, que eu sei que ela vem sempre nessa velocidade, a média do carro foi para 15. Então aquela média lá de 15 km por litro na gasolina é se você vier a 100 km por hora. Se vier a 130, o limitador dele aqui do piloto automático está em 130. Eu não sei se ele vem nesse limite ou se dá para subir. Eu vou estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas vindo com o limitador a 130, que eu acho que é uma velocidade tranquila, se o limite da via é 120, 13 km por litro. Eu já fiz um vídeo, fez 6.8, 6.9 a média na cidade, mas foi minha primeira vez. Tava ali excitado, andando com o carro pra cima, pra baixo, andando, apertando esse botãozinho do Poison aqui o tempo inteiro. Agora que a gente completou, eu vou fazer o quê? A gente vai rodar na velocidade padrão aqui da cidade, 30, 40 por hora. E a gente vai ver quanto que ele vai fazer na gasolina no perímetro urbano aqui em Campo Grande. Campo Grande não tem muito morro não, bastante reta inclusive. Então a gente vai ter essa aferição agora do consumo urbano na gasolina. E aí daqui a pouquinho, já provavelmente nesse mesmo vídeo aqui, vocês vão ter a média de consumo na cidade. E a gente chegou hoje, a gente saiu de lá 4 horas, agora são 4 horas da tarde. Eu vou deixar, a gente vai fazer mais alguns compromissos com o carro hoje à noite. E amanhã de manhã eu vou ligar o carro, perdão, amanhã de manhã eu vou abrir o capô e eu vou aferir o óleo para saber se depois de uma viagem de 1.500 km o óleo do motor abaixou. Se isso aí é mito, se não é, se continua, se a água abaixa, se não abaixa, enfim. A prova dos 9 a gente vai tirar numa aferição depois de uma viagem de 1.500 km. Bom, pessoal, então, como vocês viram no início do vídeo, a gente fez a aferição da marcação de óleo do carro, pegou a estrada, fez a média de consumo no perímetro urbano a primeira vez com o carro, novidade, a gente ficou pisando um pouquinho mais do que o necessário, média de 6 km por litro. Depois a gente pegou a estrada com o carro, andando a 130 com o piloto automático, média de 13 km por litro nas duas primeiras aferições. Na terceira, como vocês viram, a gente teve um contratempo, paramos num posto onde não tinha
combustível, só tinha álcool, então eu botei um pouquinho de álcool só, para dar o tempo suficiente de chegar no próximo posto. E aí chegamos bem na reserva, completou com gasolina, minha esposa pulou para o banco do motorista, ela vem a 100 km por hora, a média pulou para 15. E agora a gente vai fazer a aferição da marcação de óleo do motor para saber se, por acaso, abaixou o nível de óleo. Que isso era Eu escutei bastante sobre isso, né? Quando a gente procurou saber um pouco mais sobre o carro, que os primeiros modelos tinham um problema de abaixar o óleo. Então a gente vai fazer o quê? Pode vir um pouquinho mais pertinho aqui. Motor frio, tá? Mecânica fria, por quê? Porque aí o óleo vai ficar totalmente assentado. A gente vem aqui, tira o nível do óleo, limpa ele, porque lá dentro também ele suja, para a marcação ficar 100%. Coloca de novo, trava o pino e puxa. Se a gente olhar aqui na marcação de óleo, deixa eu tentar ajustar o foco aqui para ficar melhor para vocês. Ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo ficar um pouquinho mais afastado. Aí, como vocês podem estar vendo, a marcação de óleo está dentro do nível. Certinho aqui, tá? 2 milímetros aqui para baixo dessa marcação aqui. Pode ir um pouquinho mais para trás agora? Pode. Então, o óleo ficou no nível depois de uma viagem de 1.500 quilômetros. Então, dentro da minha opinião e da utilização que a gente faz com o carro aqui, essa história de abaixar o óleo provavelmente pode ter sido um problema de engenharia lá no começo, que agora foi resolvido. E a gente já fez a utilização do carro aqui no perímetro urbano algumas vezes, e a média do carro na cidade tem ficado entre 8,5 e 9 km por litro. Aqui na cidade a gente já usa mais sem acelerar, sem correr tanto. Então, com a utilização na estrada, a 130, 13 km por litro. A 100 por hora, 15 km por litro. E na cidade, 9 km por litro, sempre na gasolina. E também eu fiz a utilização dele com Podium e teve a mesma autonomia. Não ficou mais econômico utilizando na Podium. O carro eu senti uma suave diferença dele na baixa, mas não teve essa economia de combustível, podendo ser mais vantajoso utilizando a Podium. Eu ia fazer essa aferição do nível de óleo logo depois da viagem, mas eu preferi esperar um pouco mais, até porque eu também estava ruim, a minha respiração estava muito boa, então não estava muito bom para gravar vídeo. Então foi até interessante, porque a gente utilizou o carro 170 km no perímetro urbano, fez uma viagem de 1.500 km, a gente rodou já mais uns 600 com ele aqui na cidade, aferiu o óleo, está quase próximo aí de 2.500 a 2.600 km, então a gente aferiu o óleo no ok, então a média é essa. Na cidade, na gasolina comum, 9, na estrada a 130, 13 e na estrada a 100 por hora, 15 km por litro. A gente ainda vai falar muito mais sobre esse carro, vamos falar sobre potência, sobre ganho de potência utilizando filtro, pipe e talvez até um on-chip ali na entrada do OBD2 e também falar sobre a utilização do carro se por acaso futuramente aparecer mais alguma coisa. Então, se você estiver interessado em saber mais conteúdo sobre o Fastback Abarth ou o modelo 1.3 Turbo da Fiat, eu quero te fazer esse convite. Se inscreva no nosso canal, que a gente está sempre falando sobre esse carro aqui, sobre a nossa Passat 1.8 20 válvulas Turbo 99, que a gente vai colocar injeção programável, bico, turbina, câmbio, e também sobre o nosso Gol quadrado, carburado, forjado, câmbio e motor, que a gente também vai adicionar uma FT450, e a gente também fala de outros projetos, de amigos, de pessoas conhecidas dentro do ramo do automobilismo, e também agora a gente está falando sobre carros de montadora, e a gente tem um projeto bem legal agora, a partir de semana que vem, com a Lip Motos. Vou deixar aqui já um spoiler para vocês, vai ter gravação de conteúdo lá, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque sempre que a gente postar um vídeo novo aqui na plataforma, você vai ser informado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final
e a gente se vê no próximo vídeo.